Olá, boa noite a todos. Eu então estou começando aqui agora essa live aqui no grupo Ho'oponopono Anjos, para a gente poder conversar a respeito do Ho'oponopono e a relação que ele tem com a autoestima. Eu não fiz uma enquete antes para poder saber se esse era um bom horário para poder fazer essa live, mas no Facebook tem a vantagem de a gente poder deixar gravado, e aí eu espero que vocês depois possam assistir e colocar suas dúvidas e tirarem suas dúvidas depois. A gente pode depois interagir através dos comentários. Então, sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Quem chegou, que se quiser se apresentar, porque não aparece para mim quem está chegando. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora essa live que vai fazer a relação do Ho'oponopono com a autoestima. E eu vou começar explicando para vocês a respeito disso, porque depois também essa gravação pode ficar aqui disponível no grupo, e quem quiser depois deixar suas dúvidas nos comentários, os seus comentários mesmo, eu posso depois responder e interagir com vocês depois que o vídeo foi gravado. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente saber a respeito do Ho'oponopono. O Ho'oponopono tem algumas crenças que fundamentam o Ho'oponopono e elas são importantes que a gente saiba delas. Por quê? Porque se elas contradizem aquilo que nós acreditamos, fica complicado a gente aceitar o que é falado no Ho'oponopono. Por exemplo, a primeira delas é que o Ho'oponopono acredita em vidas passadas. Então, os praticantes do Ho'oponopono, aqueles que criaram o Ho'oponopono, acreditavam que nós estamos hoje nessa vida, nesse momento no planeta, mas nós já estivemos aqui antes. Nós já estivemos aqui em outros momentos. E nesses momentos que nós estivemos aqui antes, nós tivemos relações, nós convivemos com diversas outras pessoas. Então, essas pessoas com quem a gente se relacionou, com quem a gente esteve junto nessas vidas passadas, são pessoas que aparecem para nós nessa vida atual. Quando nós falamos assim, purifique as memórias que eu compartilho com a outra pessoa, com uma pessoa que eu nunca vi na vida antes, mas que aparece do nada e surge fazendo algo de ruim comigo, por exemplo, isso provavelmente tem relação com algo que aconteceu em outra vida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente. Mas é importante a gente entender que essas vidas passadas trazem esses registros também de coisas que nós fizemos, de relacionamentos que nós tivemos, de conflitos que nós vivenciamos. E isso é uma crença que apoia o Ho'oponopono. Então, já tivemos vidas anteriores. Uma outra crença que dá apoio para aquilo que a gente acredita no Ho'oponopono é de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, eu não sou meu corpo, eu não sou essa Letícia, né, que se apresenta aqui para vocês e que explica para vocês a respeito do Ho'oponopono. Isso aqui é uma vida que eu estou vivendo, que a minha vida, que o meu ser espiritual, que quem eu sou realmente está vivendo hoje, que eu escolhi provavelmente viver para que eu pudesse limpar, purificar memórias, aprender e evoluir espiritualmente. Então, o propósito nosso na Terra, na vida que nós temos, e isso não é só o Ho'oponopono que fala, mas várias religiões falam isso também, é desenvolver mesmo, evoluir, aprender, crescer e desenvolver espiritualmente. Isso significa que sofrimento tem que vir junto? Não necessariamente. Que nós temos que sofrer para crescer, que precisa ter muito sofrimento para que a gente possa desenvolver? Não necessariamente. E o Ho'oponopono também está aí para nos auxiliar através da purificação de memórias. A outra crença que apoia o Ho'oponopono é a crença de que nós temos uma centelha divina em nós. Nós somos três mentes.
Nós somos. Então, nós não estamos falando apenas de que uma parte de mim é isso. Não, nós somos compostos, vamos colocar assim, por 3 mentes. No caso, o Ho Oponopono usa essa palavra, mentes, mas a gente pode falar de outra forma. Uma mente que é a mente que nos conecta com o ser, com o divino criador, que é o Pai, a Aumakua. Então, a Aumakua é a nossa mente superconsciente, é a nossa centelha divina. Nós temos a mente consciente, que é a mente pensante, que é essa mente que raciocina, que fala, que explica, que dá significado para as coisas, que busca sentido para tudo que acontece, que acredita que sabe de tudo, mas que percebe o mundo apenas através dos sentidos e que muitas vezes não consegue processar todas as informações. Isso é importantíssimo a gente saber. Nossa mente consciente, ela acredita que consegue processar tudo, mas ela não consegue. Isso não é só o Ho Oponopono que diz, a neurociência está falando isso também. A mente consciente se chama Uhani, é a mãe. E como uma mãe, o objetivo dela é muito de nos proteger. E nós temos uma terceira mente, nós somos uma terceira mente, que é a mente subconsciente, que é a mente que eu chamo de criança interior. Que eu fiz até um vídeo aqui com vocês, que a gente fez uma live juntos, eu expliquei para vocês essa mente subconsciente, a importância de Uhani, a mãe, acessar essa mente subconsciente para fazer a purificação de memórias, para fazer a limpeza. Então, nós somos essas 3 mentes, e essa é uma das crenças do Ho Oponopono, que nós somos essas 3 mentes, que a criança interior guarda todas as nossas memórias dessa vida e de vidas passadas. Então, quando nós falamos na oração original, na oração, qualquer oração do Ho Oponopono, pai, mãe, filho, todos em um, se eu e meus antepassados fizemos algo com você ou seus antepassados, aí você fala assim, gente, mas eu nunca encontrei com essa pessoa, como que eu poderia ter feito algo a ela e ser responsável pelo que ela está me fazendo? Essa memória que está no subconsciente, que está guardado na nossa criança interior, pode ser uma memória de vidas anteriores. Então você pode não ter encontrado com essa pessoa antes, agora nessa vida, mas ela pode ter feito parte da sua vida em outra vida, em outro momento. E fazer a purificação limpa. Ter, inclusive, um relacionamento, um conflito com alguém, com uma pessoa na sua vida agora, pode ser a oportunidade que você pediu para purificar a memória lá da vida passada. Para você limpar o que você fez. E acontecer esse processo de perdão da pessoa pelo que você fez a ela naquela vida. Ela vem, faz algo a você, que você fica com raiva, fica triste, fica angustiado, fica com ódio, mas na verdade aquela pessoa ela está retornando para você algo que você fez a ela anteriormente. Então, quando você pede perdão, você limpa essa memória desse algo que você fez e essa pessoa não tem mais motivo para fazer com você o que ela está fazendo. Então, essas 3 mentes, a subconsciente que guarda essas memórias, o Uhani, que é a mente pensante, a que resolve as situações, a que fica raciocinando, que fica colocando quantas vezes eu tenho que fazer as frases, né? Que faz essa pergunta. Eu preciso repetir as frases de manhã cedo ou antes de dormir. Eu faço a meditação sentada, de pé, com japamala, sem japamala. Eu conto 108 vezes. Isso funciona desse ou desse outro jeito. Isso tudo é o Uhani, é a mente pensante. É aquela que precisa encontrar um raciocínio lógico, uma explicação lógica para cada uma das coisas que a gente faz. E nós temos finalmente a Aumakua, que é a mente superconsciente, que é a conexão nossa com o Divino Criador. É quem nos conecta com o Divino Criador. É a mente que nos mantém que nos manda para nós todas as informações daquilo que a gente realmente precisa saber para a nossa vida. A Aumakua sabe o nosso propósito. Ela tem todas as respostas. Ela nos informa de tudo. Ela manda as mensagens para nós o tempo inteiro.
Nós é que não conseguimos ouvir, porque a gente está o tempo inteiro com a mente pensante, com a mente consciente, pensando, raciocinando, processando e avaliando. E muitas vezes, o que acontece? A mente consciente, o Honey, ela não acessa diretamente ao Makua. Esse acesso acontece através da mente subconsciente. Então, o que acontece? A Makua manda para nós a inspiração. Essa inspiração vai para a mente subconsciente e fica lá guardada. Se nós silenciamos a mente pensante, se silenciamos o Honey, a gente consegue acessar a informação de Almakua através da mente subconsciente. Por isso, essa relação da mente consciente, que é o Honey, a mãe, com o filho, com a criança interior, ela é tão importante para o Ho'oponopono. Porque é através dela que nós acessamos, purificamos as nossas memórias, purificamos os registros de tudo que aconteceu conosco e que nós queremos limpar e eliminar, mas também é através dessa relação que nós acessamos o que a Almakua tem para nos dizer. É através dessa relação que a gente acessa a inspiração divina. Então, essa também é uma crença, algo que explica como que o Ho'oponopono funciona. Explica a importância que ele tem para as nossas vidas. Não apenas de purificar memórias, mas limpá-las para que a gente possa acessar o que o nosso divino tem para nos dizer. Que a Almakua, a nossa mente superconsciente, tem para nos passar daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que é o nosso propósito, daquilo que a gente veio fazer nesse planeta, daquilo que a gente veio cumprir agora e como enfrentar melhor as situações, os conflitos e todas as questões que acontecem no dia a dia. Então, explicado isso, eu quero falar a respeito da questão da autoestima, então. Como que isso tem a ver com o Ho'oponopono? Quando nós conseguimos purificar nossas memórias, limpar e limpando cada vez mais e mais nós vamos acessando o nosso divino. Nós vamos acessando as inspirações que a Almakua nos encaminha, nos envia. E isso nos fortalece. Isso alimenta, nutre, inclusive a nossa mente consciente. Porque quanto mais eu acesso quem eu sou no divino, mais coragem e mais força eu tenho para fazer aquilo que eu vim fazer. Porque o que me impedia antes de fazer o que eu vim fazer? Todas essas crenças limitantes que foram colocadas na minha cabeça enquanto eu ia crescendo. Enquanto a gente vai crescendo, além das memórias que a gente traz de vidas anteriores, as memórias dos nossos antepassados, a gente vai acreditando nas histórias que as pessoas falam para nós a respeito de sermos amados. A grande questão é, eu sou amada se eu fizer isso? Vão gostar de mim se eu fizer aquilo outro? Vão me amar se eu estiver aqui de cabelo preso? Será que eu devo soltar o cabelo? Se eu tiver com essa roupa? Se eu tiver com outra roupa? Se eu falar desse jeito, vão gostar de mim? Porque quando a gente foi crescendo, nós crescemos, nós nascemos, a gente chega nesse planeta, chegamos no planeta Terra através dos nossos pais, com uma conexão com o Divino Criador muito forte. Uma criança recém-nascida, ela não desvia o olhar. Uma criança recém-nascida, quando você olha para ela olha de volta para você. Ela não fica, tá olhando para mim. Será que tá reparando que hoje, eu fiz mais xixi além da conta? Não, ela não tem isso. Ela consegue olhar para você diretamente. Olá, olá. Boa noite, sejam bem-vindos. Silza e Cláudia. Olá. Então, estou explicando a questão do Ho'oponopono já para vocês e depois o vídeo vai ficar disponível também aqui, vou disponibilizá-lo no YouTube
E vocês, por favor, coloquem suas dúvidas, questões a respeito do Ho Oponopono também que vocês queiram saber. É oportunidade também para a gente poder responder aqui hoje. Mas então, uma criança recém-nascida, ela não tem receio, nem só de... não apenas, boa noite, Selma, seja bem-vinda. Uma criança recém-nascida, ela não só não tem receio de olhar para uma pessoa, como ela não tem receio de ir para outras pessoas. Ela consegue perceber esse divino que há em todos nós de uma forma muito natural. O neném, ele não se apega à mãe, ele não tem essa... Depois ele começa a crescer, cria o vínculo com a mãe e se apega a ela. Mas um recém-nascido, ele está conectado com o divino, está conectado com o vertical. Depois as relações começam a ser horizontais com as pessoas com quem ele convive. E quando ele nasce, ele tem essa conexão. Mas aí o que vai acontecendo? O que nós vamos aprendendo? Gente, isso aí não é culpa de ninguém. Isso é a forma como a gente vai aprendendo. Olha, se você fizer isso, a mamãe vai ficar triste. Se você fizer aquilo, o papai não vai gostar. Às vezes a gente fazia alguma coisa e até apanhava por causa daquela coisa, né? Às vezes esbarrava em alguma coisa, ia brincar com alguma coisa e aquilo caía, quebrava. E a gente era colocado, às vezes podia apanhar, podia ser colocado de castigo, podia ser falado, desse jeito, ninguém vai gostar de você, o colega não vai gostar. Olá, Marise. Então, a professora não vai gostar. Tudo na relação amor e desamor. Se você fizer desse jeito, eu te amo. Se você fizer daquele jeito, eu não te amo mais. E nessa relação de amor e desamor, a gente vai aprendendo a formas de agir para que nós possamos ser amados. Boa noite, Mara. Boa noite, Marise. Já dei boa noite para vocês, né? Então, e nessa relação de vou ser amado, não vou ser amado, muitas vezes a gente cresce acreditando que aquilo que a gente faz dá mais motivo para não sermos amados do que para sermos amados. Então, nós enchemos a nossa mente subconsciente, com perdão da palavra, gente, de lixo. A gente vai colocando lixo. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que deveriam nos guiar, nos conduzir, por questões delas, pelas memórias que elas carregam, elas transferem muito desse lixo para nós. Desse jeito você não vai ser amada, desse jeito você não vai conseguir namorado, desse jeito você não vai casar, desse jeito ninguém vai gostar de você, se você fizer isso, se você se vestir assim, se você fizer essa escolha, se você fizer a outra escolha, ninguém vai gostar de você. E a gente cresce acreditando nisso. E quanto mais a gente vai colocando isso dentro da nossa mente subconsciente, menos acesso a gente tem à inspiração de Almakua e ao amor que Almakua carrega, que é o amor do Divino Criador. Uma pessoa me perguntou na live de ontem, mas como que eu faço se eu acredito que a minha vida é um erro, que eu sou um erro? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: você acredita que o Divino Criador cometeu um deslize quando ele te criou? Ele estava fazendo a criação, criando as pessoas, criando esses espíritos, criando esse mundo, criando esse universo, e de repente ele fala assim, escapou uma bobagem. Lá, aquela Letícia lá, aquela ali não dá não, mas enfim, vou deixar passar. Não existe erro para o Divino Criador. O que existe que nos impede de acessar esse amor que nós somos e toda a inteligência que nós temos do nosso propósito, daquilo que a gente veio fazer, daquilo que é saudável para nós, chama-se memórias. São as memórias que nos impedem de acessar e nos perceber como filhos perfeitos do Divino Criador. E aí, são essas memórias que acabam com a nossa autoestima. Elas fazem com que a gente acredite sempre no pior. E olha como que isso funciona. A mente consciente, ela tem um objetivo de nos proteger. Ela não tem como objetivo nos colocar para frente, apresentar nosso propósito. Isso não é mente consciente, isso é
a uma cua. Isso é a mente superconsciente. Ela vai mandando inspiração, ela vai falando pra gente o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, e vai mandando isso pra mente subconsciente, mas a mente consciente, onde estão também nossas memórias, tá? Então, na mente subconsciente tem nossas memórias e tem inspiração de alma cua. Como que a gente escolhe o que nós vamos pegar? Como? Limpando memórias, ficando livre delas, porque quanto mais a gente esvaziar essa mão de cá, mais essa mão vai aparecendo e vai ficando maior. Mas o que acontece? A mente consciente, ela tem um objetivo de nos proteger. Eu acho isso muito interessante, porque olha o conhecimento e a sabedoria desses povos. Eles colocaram o nome dela de mãe. O Rani é a mãe. Então, quando a gente pensa numa mãe protetora, que protege suas crias, que quer suas crias, às vezes até perto dela, protegendo, ela é esse o papel de Uhani. Então, vamos imaginar, eu estou aqui hoje fazendo uma live no grupo. E vai ser uma das primeiras, não é mais, né? Mas vamos imaginar que fosse a primeira live que eu fosse fazer aqui no grupo com vocês. E aí eu vou me preparar para essa live. Então, eu começo a me preparar e aí eu falo assim, bom, mas será que eu vou fazer isso hoje mesmo? E aí eu dou uma leve duvidada, assim, eu fico um pouco indecisa se eu devo fazer a live ou não. Ou então sinto um pouco de angústia, assim, uma vez que é a primeira vez que eu vou fazer. O que a mente consciente faz? Ela dá o alerta. Opa! Ela estava bem e algo a desequilibrou. Ela vai fazer um negócio aí que chama live. Vamos lá, mente subconsciente, me apresenta aí todos os motivos para eu não ter que, para que ela não tenha que fazer essa live. Porque isso gerou uma angústia, ela deve estar em perigo, isso vai colocá-la em perigo, ela vai estar em perigo. Então, a mente consciente entra em acesso com a mente subconsciente, começa a tirar todos os fracassos que já aconteceram na minha vida. Ah, lembra na apresentação na quarta série que você chegou lá na frente e gaguejou? Você lembra quando você foi fazer uma live e aí ninguém apareceu, então falaram que você fala muito mal, que você não sabe falar em público, e aí você começa a lembrar. Por quê? Não porque ela quer te impedir de fazer a live, mas porque ela quer te proteger de fazer algo. E é isso que nós precisamos purificar as memórias. Vamos imaginar que se na quarta série eu fiz uma apresentação que eu gaguejei, fui mal, se aquela sensação de fracasso e medo e nervoso não tiver sido purificada, ela vai surgir de novo agora. Por isso que a gente purifica as memórias, porque no momento em que a gente é inspirado, então vamos lá, eu recebi inspiração, eu vou fazer um curso, vou dar um curso do Ho'oponopono, eu quero que seja um curso diferenciado, não presencialmente, mas online, mas ao vivo, com as pessoas participando, interagindo, e quero apresentar conteúdo do Ho'oponopono sobre isso é importante, eu estou recebendo essa inspiração, é desse jeito, nesse formato que eu quero fazer, e eu preciso fazer essas lives, então eu já recebi inspiração, mas se eu não tiver purificado outras coisas, elas começam a aparecer. Ah, mas esse horário não é bom. Ah, mas esse horário as pessoas não sei o que. Ah, mas o grupo não sei o que. Mas isso vai acontecer se você gaguejar, se você não falar bem, se a luz, se... E começa a aparecer. E aí, onde que eu caio? Para que lugar que eu vou? Eu vou pro lugar do medo, da vergonha. Eu vou pro lugar, gente, do desamor. Tudo aquilo que me aconteceu na minha vida, de registros e memórias que eu tenho no meu subconsciente, que me provaram na época que eu não merecia ser amada, que eu não merecia ser gostada pelas pessoas que estavam ali, pelos meus pais, pelas pessoas que cuidavam de mim. Eu volto para esse lugar e não tem como a gente se fortalecer e conquistar aquilo que a gente deseja se a gente cai no lugar do desamor. O Ho'oponopono nos possibilita purificar isso, purificar esse lugar, limpar esses registros e essas memórias de desamor para que a gente possa entrar no lugar do amor, no lugar do amor que existe em nós, através da nossa mente superconsciente,
da inspiração que ela nos manda, que ela nos encaminha, que ela nos envia todos os dias e que a gente se recusa a ouvir porque a gente está com medo demais de não ser amado. Por que eu fiz e tenho feito, e amanhã a gente retorna com a purificação da criança interior? Porque ali estão as memórias, motivos e situações que a gente tem para poder acreditar que a gente não merece ser amado, fazendo aquilo que nós viemos para fazer. Uma vez eu aprendi a seguinte pergunta: o que é realmente ser normal? Ser normal é você ter um desejo aqui, mas o seu corpo faz algo completamente diferente, porque é assim é o que se espera de você. É isso que estão esperando, que ao invés de você fazer o que você deseja no seu coração, as pessoas querem que você faça aquilo que elas querem que você faça, porque é mais bonito, é mais chique, é todo mundo da família é assim, todo mundo da família fez isso, e aí você vive assim, sua alma indo para um lado, seu corpo indo para o outro, e isso se chama estresse. Isso é o estresse. Quando a gente sente no coração que quer ir para um lado, mas o corpo, a cabeça vai para outro. E aí os dois gera tensão, porque calma, tem uma coisa errada. Quando a gente caminha alinhado, propósito, alma e corpo, nosso corpo, a nossa mente, tem estresse. Tem as tensões do dia a dia, tem os conflitos, os problemas, coisas que vão surgir, que vão aparecer, para que a gente possa purificar. Para que a gente possa também aprender. Aprender também faz parte do processo de crescimento. E aí, a gente conquista aquilo que a gente deseja com muito mais tranquilidade. A gente vive uma vida que aí a gente pode chamar de normal, que é a vida alinhada com o que eu desejo e com o que eu faço. Muito bem, queria saber... Ah, Nayara, obrigada. Que bom que você está gostando. Queria saber também mais dúvidas, mais alguma coisa que vocês queiram saber, alguma pergunta. Está claro que eu expliquei até agora? Está tranquilo para entender? Quem tiver aí, como é que tá? Podemos continuar? Depois, se tiver mais alguma dúvida, pode colocar também nos comentários. Mas se tiver dúvida agora, quiser colocar, tá tranquilo? Então vamos lá. Essa questão da autoestima, então, gente, ela é muito séria, muito, muito séria. Porque nós precisamos purificar essas memórias que nós temos de desamor para a gente poder acessar o amor que nós temos dentro de nós. No processo da criança interior, olá, Josi, Mara, Rosane, tranquilo, muito bom. Olá, então tá tranquilo, né? Vou continuar. E aí vocês vão me falando também, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Ah, que ótimo que a transmissão tá boa. Ah, que bom, Graça, que tá claro. Ah, que bom que você tá gostando. Que bom, fico feliz, muito bom. Se alguma coisa que eu falar não ficar claro, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que esse também é um momento para a gente poder responder algumas dúvidas. Então, quer participar? Noêmia, você quer participar do vídeo? Quer compartilhar alguma experiência? Deixa eu ver aqui. Noêmia, quer participar? Quer perguntar alguma coisa? Adicionando. Bom, então, essa limpeza, a purificação da criança interior... Ah, recusou? Foi sem querer, será? Bom, mas pode perguntar se tiver alguma dúvida, podem perguntar e falar aqui comigo. Mas então, essa purificação da criança interior, gente, que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo no Instagram, aqui no Facebook e tudo mais, que eu estou compartilhando com vocês várias situações, e vocês podem me mandar também situações que vocês gostariam de purificar. É muito importante vocês entenderem uma coisa nesse processo. A gente não purifica a situação. Eu não sei se isso está claro, mas é importante reforçar isso. Nós não purificamos a situação em si.
A situação, ela é uma oportunidade, é uma manifestação de uma memória. Então, ela é uma oportunidade de purificação. Então, por exemplo, na minha infância aconteceu de eu gaguejar em público, por exemplo. E a partir disso, outras situações aconteceram em que eu me senti envergonhada, em que eu me senti sendo apontado, olha lá, ela não consegue, ela não dá conta. Então, aconteceram outras situações. Essas situações que aconteceram, em que voltou o sentimento de rejeição, de vergonha, de medo e de não ser amada, são situações que estão se manifestando, que a minha criança interior está falando assim, olha, eu estou te mostrando o que está acontecendo, aquilo que você tem que purificar. Purifica essa memória de vergonha. Purifica essa memória das pessoas apontarem para você e falarem que você não dá conta. Purifica essa memória de gagueira. Purifique isso. E aí, não purifico. Aí a memória continua. Aí a situação volta a acontecer. Outra situação acontece. Outra situação. E fala assim, gente, não é possível, não consigo ficar livre disso. Não consegue ficar livre disso porque você não purificou a memória ou então não aprendeu com ela. Às vezes, uma situação de não se sentir confortável com outras pessoas é uma situação que você tem que aprender também e se fortalecer. Isso é uma coisa que o Dr. Len também falava, ele fala e ensina isso nos cursos dele. Algumas situações não são memórias para serem purificadas. São situações de aprendizagem e desenvolvimento espiritual. E aí, a pergunta é, qual é qual? Como eu sei? E a resposta dele é: você não sabe. Então, purifique assim mesmo. Mesmo que você não consiga purificar uma memória que está relacionada a um evento, você consegue purificar outras. E quem sabe, acessar a inspiração de Alma Cua, que vai te falar assim: tá vendo essa pessoa com quem você tem um conflito muito grande? E que você fica purificando memórias, achando que é algo que precisa ser limpo? Não é. Essa é uma pessoa com quem você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a conviver com ela, porque isso faz parte da sua escolha para o seu desenvolvimento espiritual. Aí, tendo essa resposta dentro de você, recebendo essa inspiração, a relação com essa pessoa fica mais fácil. Mesmo que ainda ela continue fazendo o que ela faz e ela continue te incomodando, mas você já sabe. Não, eu tenho que aprender a conviver com essa pessoa. Eu tenho que aprender com o que ela está fazendo comigo. Eu tenho que aprender a superar o que ela fala comigo. Porque isso faz parte do meu desenvolvimento espiritual. Ah, que bom. Selma está acompanhando desde o primeiro dia a declaração da criança. Que bom que você está gostando. Amanhã nós vamos voltar. Que nós terminamos, né, as declarações com os anjos e os arcanjos, e aí amanhã a gente volta com a purificação da criança interior. Então, isso é um processo que é muito importante no Ho Oponopono. Esse processo da gente conseguir limpar cada vez mais memórias, não apenas para resolver as situações que estão acontecendo conosco hoje, mas também para que a gente possa aprender, crescer, desenvolver, sermos espíritos melhores, pessoas melhores nesse mundo. Olha só como que isso é bacana, é uma coisa muito importante. Todos nós, com algumas exceções, é claro, né? Às vezes a gente encontra pessoas que estão realmente sozinhas nesse mundo, mas todos nós temos alguém do nosso lado. Não é só você, Mara Rosane, que tem muito a aprender, não. Todos nós temos. Todos nós. Podemos todos juntos purificar. Esse também é um propósito do curso que eu quero. Que a gente possa se unir e fazer purificações de memórias que nós compartilhamos, para que a gente possa dar um passo, um salto grande assim em relação ao que nós temos hoje na nossa vida. Mas, olha só, todos nós temos pessoas que convivem conosco. Todos nós. Então, eu tenho minha família, tenho meus amigos, tenho as pessoas que convivem comigo, vocês também. Também tem pessoas com quem vocês convivem, um vizinho, uma grande amiga, um grande amigo. E aí eu encontro com você e não gosto de você. Não gosto. Você fez isso, você faz aquilo. E pensa bem, você é uma pessoa detestável. Será? Será?
que quem a gente encontra e a gente não gosta é uma pessoa detestável realmente pelo que ela é ou pela memória que eu tenho e que bate diretamente nessa pessoa e que aí eu falo, eu gosto ou não gosto de você. Porque no final a gente tem que. A conclusão é: todos nós somos gostáveis, vamos colocar assim. Todos nós temos pessoas que gostam de nós. Quando nós encontramos com alguém que não gosta, isso não tem nada a ver comigo ou com a pessoa. Tem a ver com as memórias que nós guardamos e que estão sendo projetadas assim com um presente divino mostrando, tá vendo essa pessoa que você acredita não gostar? Na verdade, ela é uma manifestação de uma memória que você está tendo a chance de purificar. Purifica essa memória. Então, essa pessoa me gera um incômodo porque eu acho ela arrogante. Incômodo com arrogância? Purifica. Ah, essa pessoa me incomoda porque ela é hipocondríaca, reclama demais. Tá incomodado? Purifica. Purifica a memória que te deixa intolerante e que te deixa impaciente com quem tem essas características. Porque isso não é uma coisa da pessoa que gera um incômodo, porque tem outras pessoas perto dela. É algo que tem a ver com você, com as suas próprias memórias e que estão sendo manifestadas através da sua convivência com outra pessoa. Olá, Leonita, seja bem-vinda. Não sei se ficou claro o que eu expliquei. Isso, o que é importante é que nós possamos sempre, sempre purificar memórias para facilitar a nossa convivência com outras pessoas também. Porque aquilo que há de incômodo meu com o outro tem a ver comigo, mas não é com a minha pessoa, com o meu ser. Ah, eu sou uma pessoa intolerante, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa. Tem a ver com as memórias que eu guardo. E muitas vezes eu compartilho com essa pessoa e isso aparece para mim e me gera um incômodo. Fazer a purificação de memórias é a forma de me libertar desse incômodo. E aí eu posso até não conviver com a pessoa, posso até não ser que ela não seja minha melhor amiga nem nada, mas eu estou bem, essa pessoa, nós cortamos vínculos, cortamos as relações de eu preciso alimentar o que eu não sinto, o que não me faz bem em relação a você. Não é cortar relações assim, eu não converso mais com você, mas cortar os vínculos de raiva, de angústia, de medo e de outros sentimentos que não são favoráveis, que não nos auxiliam no nosso dia a dia. Quando a gente se liberta disso, a gente se liberta não apenas daquilo que a gente sente e que nos incomoda em relação a outra pessoa, mas de outras possibilidades de manifestação dessas memórias. Então, eu sou intolerante com alguém que é hipocondríaco, por exemplo, pode ser que essa pessoa não fique mais na minha convivência, eu posso me afastar dela, mas outras situações desse tipo vão continuar aparecendo, porque não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a memória que eu tenho. Então, na medida que eu limpo, na hora que essas situações começam a aparecer, elas não me incomodam, elas não me geram nada. Nada acontece, eu vejo aquilo como neutro, eu consigo perceber, olha, hipocondríaca. Pronto. É uma pessoa hipocondríaca. Acabou. Não é que eu não me. Sabe, eu não me sinto mal, ou não me sinto bem, ou não, nada. É só uma constatação. Essa é a forma de nós nos libertarmos dos julgamentos. Gente, isso é muito importante. A gente para de julgar o outro, porque quem julga o outro faz principalmente o julgamento de si mesmo. Isso é outra coisa. Que eu, inclusive, tenho um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês. Não adianta nada nós ficarmos repetindo as frases, fazendo purificação de memórias, bebendo água azul solar, se nós alimentamos contra nós mesmos julgamentos. Ah lá, Letícia, você é de novo. Olha no espelho e começa. Não, esse cabelo não dá. Esse rosto não dá. Esse tamanho não dá. Essa roupa não combina. Esse jeito não é possível. Não, você não dá. Então a gente vai purificando aqueles registros que estão lá dentro da gente, mas continua colocando lixo dentro da nossa mente subconsciente através da nossa mente consciente,
que pensa horrores de nós mesmos. E aí, o que a gente faz? Como a gente aponta o dedo para nós em relação àquilo que a gente faz que não está legal, na hora que aparece uma pessoa com quem a gente não concorda, a gente aponta o dedo para ela também. Aqueles que julgam são os que são mais julgadores de si próprio. E o meu convite para vocês em relação ao Ho'oponopono é: saiam do lugar de julgamento. Saiam desse lugar. Nós não vamos julgar ninguém. Esse é um exercício, inclusive, de amor. Eu te amo, sou grata, te amo, sou grata. Esse é um propósito que eu tenho nesse curso também. É que a gente possa aparecer e não ser julgado. Principalmente por nós mesmos. Porque quando eu fico alimentando esse julgamento do que não está certo, do que não funciona, do que eu não faço certo, isso eu nunca faço direito, isso eu nunca consigo isso, não adianta. A purificação de memórias e a nossa autoestima, a gente não acessa ela. A gente não consegue acessar nosso amor, porque eu estou purificando. Eu encontrei com aquela pessoa, ela fica me incomodando, eu fico falando, pensando nas frases. Sinto muito, perdoe, te amo, sou grata. Eu até consegui resolver a situação com essa pessoa, melhor, mas eu olho para o espelho e falo, não dá. Desse jeito, não tem condição. Tem que perder peso, tem que melhorar isso, tem que fazer isso com o cabelo, tem que fazer isso com não sei o quê, tem que mudar esse óculos, tem que mudar não sei o quê, tem que ter... Aí não adianta. Ao lixo, colocando tudo na mente subconsciente de novo. E quando aquilo que a gente fala, gente, isso é muito sério, muito importante. Se vocês não entenderem, se nada servir dessa live que eu estou fazendo hoje, escutem somente isso que eu vou dizer agora. Aquilo que a gente fala tem um poder imenso, porque o que eu falo, eu escuto, e isso vai direto para minha mente subconsciente, e ela começa a processar o que eu falo como verdadeiro. Então, se eu falo assim, nada do que eu faço dá certo, e eu digo isso, e minha mente escuta isso, isso vira um registro que eu tenho que purificar. Vamos fazer escolhas para a nossa vida. O Ho'oponopono é fazer escolhas. Ele começa com uma escolha. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero que a minha vida melhore. Para isso, eu estou disposta a ouvir o que a Almakua tem para me dizer. O que a minha mente superconsciente, que acessa o divino, que sabe o que eu vim fazer aqui, o que ela tem para me falar. E para isso, eu me disponho a purificar memórias, a limpar e principalmente a me alimentar, me nutrir de coisas boas, de frases boas a meu respeito, de boas mensagens a meu respeito. Podem falar o que quiserem de mim. O que eu falo sobre mim é que vai ter o mais valor. E é por isso que na criança interior, no exercício da criança interior, a gente fala com a criança: eu amo você. Não importa o que falaram antes, eu amo você. E a gente faz essa declaração de amor para nós mesmos. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa qual condição deram para que a gente fosse amado, eu amo você. Amo. E na hora que você fala isso, olhando para sua criança, olhando para uma foto sua, você começa a sentir realmente esse amor por você mesmo. E você alimenta essa mente subconsciente de tal forma com esse amor que você consegue acessar essas informações de Almakua e começa a se fortalecer. E isso é possível na medida que você faz a declaração e vai limpando o lixo. Limpa, limpa, limpa. Então, queria saber se está claro, se tem alguma dúvida, se o que eu expliquei faz sentido para vocês, ou está muito estranho, não está parecendo o Ho'oponopono. Tá tranquilo? Então tá. Obrigada, Silza, pelo retorno. Parece que tá então tranquilo. E aí eu queria saber se também estão entendendo, né, essa relação mesmo com o Ho'oponopono. É muito importante nós utilizarmos as ferramentas do Ho'oponopono. Existe um princípio Runa. Os princípios Runa, eles fundamentaram os criadores do Ho'oponopono
né? Eles acreditavam nesses princípios e esses princípios guiavam a forma deles de viver. Ok, Noêmia, obrigada. E um dos princípios runa é o princípio Pono. Clareou bem a mente, ótimo, muito claro, faz todo... Ok, ótimo. Amanhã tem de novo? Não, amanhã não vai ter live. Vai ter agora na semana que vem. Eu vou fazer mais lives na semana que vem. Obrigada, Luciana. Obrigada. Muita gratidão. Mas está sendo um desafio parar de julgar. Parar de julgar é um desafio mesmo, não é fácil. Não existe nenhuma prática que seja fácil, né? Gratidão também. A transformação, eu pratico o Ho'oponopono há quase 10 anos. Até vou contar um pouquinho dessa historinha antes de falar com vocês novamente do princípio Pono. Volto lá daqui a pouco. Mas eu pratico o Ho'oponopono há quase 10 anos. E eu criei a página Ho'oponopono Anjos em 2014. Então, ela fez 4 anos esse ano. Quando eu criei a página Ho'oponopono Anjos, eu não contava para as pessoas que eu era autora da página. Eu fazia escondido. Então, eu escrevia, compartilhava o que eu sabia do Ho'oponopono, compartilhava. A página, ela inclusive tem o nome de Crescer Espiritualmente, porque isso também é um dos propósitos do Ho'oponopono, né? Que a gente possa crescer espiritualmente, mas eu não falava que era eu a responsável pela página. Porque eu não me sentia bem com isso, eu não me sentia à vontade. Era a minha autoestima mesmo que era baixa, de não acreditar que eu tinha capacidade, competência, condição de escrever as coisas que eu escrevia. Não tinha ninguém que escrevesse para mim, era eu mesmo. Então a página foi crescendo, foi aparecendo, e eu fui limpando, e fui limpando, e fui limpando, e nesse processo eu fui aparecendo. Então, essa questão do julgamento, eu fazia um julgamento de mim mesma. Fazia o julgamento de que eu não merecia ter aquela página, que eu não merecia ter aqueles seguidores, que eu não merecia ser uma pessoa que pudesse estar compartilhando o que eu sabia. E isso tem que ser limpando. A gente vai limpando. A gente vai usando as ferramentas, vai bebendo água azul solar, vai fazendo a purificação de memórias através das frases, através da criança interior. Acessei muito minha criança, fiz muita meditação para que pudesse tá crescendo e tá ganhando essa força através da minha mente superconsciente, através do divino criador que existe em mim e que existe em cada um de nós. Não sou beneficiada. Ah, a Letícia tem a... Não, todos nós temos a Almakua dentro de nós. Todos nós somos a Almakua também. Então, todos nós temos a capacidade de fazer esse acesso. É uma questão de escolha. E aí volta essa questão, merecimento total. Todos nós merecemos, porque nós somos esse divino também. E aí volta a questão do princípio Pono, princípio Runa. Pono diz que o resultado é a medida da eficácia. Então, quando você for escolher as ferramentas de purificação, se você vai usar o japamala, se você vai repetir a frase 108 vezes, se você vai fazer um exercício por vários dias, se você vai beber água azul solar, 1 litro, 2 litros, isso é de cada um. É de cada um. Porque cada um sabe aquilo que bate no seu coração, aquilo que ressoa no seu coração e aquilo que faz sentido para cada um de nós. Então, por exemplo, vou imaginar não, existe uma ferramenta de purificação para o Ho'oponopono que são as jujubas. Você pode usar jujubas, comer jujubas ou imaginar que está comendo jujubas, que são aquelas balinhas coloridas, né, com açúcar, para fazer purificação de memórias, porque na medida que você faz uso dessas jujubas, você acessa a sua criança interior através do prazer. Algumas pessoas não veem sentido nisso e não usam. Se elas forem comer jujubas acreditando que não funciona, só porque eu estou falando que essa é uma ferramenta de purificação, provavelmente elas não vão purificar memórias. As memórias não serão purificadas porque tem a força daquilo que a gente acredita. Nós temos a capacidade de fazer a nossa cura. O Ho'oponopono, ele dá caminhos, vários caminhos,
para que a gente possa fazer isso. Jamais pensando nisso como uma religião, mas como escolhas mesmo, para a gente poder fazer na nossa vida, para que a gente possa reconhecer esse divino que há em nós, porque uma vez que a gente reconhece esse divino que tem dentro de nós, a gente reconhece o divino que há no outro. Essa que é a verdadeira transformação. Agora, se isso, comer jujubas, para mim não faz sentido para eu alcançar esse divino, eu não como, não vou comer. Se eu vou repetir as frases 108 vezes com a ajuda do Japamala, porque isso para mim faz muito sentido, eu vou usar. Aí tem gente que fala assim, mas Japamala não é do Ho Oponopono, mas não tem problema. Onde que está escrito que tem algum problema? Se eu quero usar as 108 contas para me guiar numa meditação, por exemplo. Exatamente, Gabriela. É você acreditar no que você faz. Essa é a força de purificação que existe. Aquilo que eu acredito é aquilo que vai me auxiliar de verdade a fazer a purificação de memórias e a transformar a minha vida. Existem vários caminhos, existem várias possibilidades, existem várias ferramentas, mas a gente escolhe e faz aquilo que bate no nosso coração. Então, é uma escolha de cada um. É isso mesmo, Evelyn. A gente tem que escolher. Está rindo, não sei se é da Jujuba, mas é isso. É a questão da gente fazer a escolha que é importante para nós. Porque se a gente também faz algo, porque a Letícia me falou isso, mas eu não gosto disso. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque ela falou. Gente, isso não gera purificação de memória. Isso aí deve gerar mais uma memória. Porque você fica incomodado com alguma coisa que eu pedi para você, falei com vocês para fazerem, e você ficou com aquele negócio, aquele incômodo, e aí aquele incômodo acaba gerando mais uma memória para você purificar. Isso não pode acontecer. O Ho Oponopono ele tem que vir também sempre em sintonia com aquilo que a gente acredita, com aquilo que está no nosso coração, que a gente entende como real, verdadeiro, como amoroso, como purificador. Então, é isso. Queria saber se vocês entenderam a questão do Ho Oponopono com a autoestima, se ficou claro, se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, se está tranquilo, Cibele, Evelyn, Gabriela, Olga, Mara, Selma, Luciana, Nayara, Silza, Noêmia, Leonita. Tem alguma dúvida, alguma questão? Graça, tá tranquilo? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito da autoestima e do Ho Oponopono. Eu quis trazer para vocês alguns elementos daquilo que eu conheço, daquilo que é importante para mim, daquilo que é valioso para mim nessa prática, que já transformou minha vida demais. Eu vou falar sobre os cordões AK sim, Graça, mas eu não vou falar nessa live agora. Olá, Gorete, seja bem-vinda. Eu vou falar sobre os cordões AK, mas eu não vou falar nessa live de hoje, porque os cordões AK, existe um processo, inclusive, para a gente cortar. Existe uma forma da gente cortar esses cordões, mas eu posso trazer esse tema para uma próxima live. Se vocês quiserem, fica para o nosso próximo encontro, falar sobre esses cordões, o que eles são, por que é importante a gente cortar esses cordões, e explica um pouquinho sobre isso. Mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, nessa live. Espero ter respondido às dúvidas de vocês. Alguém falou assim que as dúvidas que eu tinha foram esclarecidas, entendeu o processo. Muito bom, fico feliz. E já temos um tema para a próxima. Que bom, fico muito feliz, Selma. Que bom que você ouviu o que você precisava ouvir. Fico muito feliz. Você vê como que o Divino Criador é maravilhoso. A Almakua, ele é sensacional, porque ele se conecta com os outros Almakuas. Então, vocês que estão aqui, hoje, eram as pessoas que precisavam estar para poder ouvir o que eu tinha para falar. E a mesma coisa também das outras pessoas com quem eu vou compartilhar também essa live. Mas
Na próxima live a gente pode falar sobre os cordões AK, vou trazer outros assuntos também. Esse assunto sobre a autoestima eu escolhi através da pesquisa que eu pedi para vocês responderem. Então, muitos de vocês responderam, recebi várias respostas e essa questão da autoestima apareceu muito. Como que a gente pode melhorar a nossa autoestima com a ajuda do Ho Oponopono? Então, eu já quis responder isso de uma vez, trazer essa resposta para vocês, compartilhar e conversar com vocês a respeito disso, porque isso é muito importante. É algo que nos fortalece, que nos deixa melhor e que nos ajuda a seguir o nosso propósito. Ai, que bom, fico feliz, Graça. Isso, nós vamos fazer uma purificação para fazer esse corte e entender como que a gente pode fazer esse corte das cordas AK, a ECA cords. Então, vai ser também uma live para a gente poder fazer esse processo, fazer uma meditação, fazer uma purificação e ficamos aí, ferramentas do Ho Oponopono, me pediram muito. Isso mesmo, também gosto muito, Gabriela, de a gente dividir as coisas boas, aquilo que nos faz bem. Esse é, inclusive, um dos meus propósitos, é poder compartilhar sempre com vocês tudo que eu sei sobre o Ho Oponopono. É isso, jujubas, borracha, beija-flor. Nossa, tem muitas ferramentas para a gente poder compartilhar, aprender, conhecer. E essas ferramentas todas eu vou apresentar também no curso, explicar como que elas funcionam, como que esse processo mental funciona. E vou falar com mais detalhes e a gente vai usar muito dessas ferramentas também, tá bom? Então, mas vou falar também delas ao longo, tô sempre postando coisas e aí vocês também podem ir me cobrando. Letícia, posta mais alguma coisa sobre, por exemplo, beija-flor, que é uma ferramenta que eu quase não posto, quase não falo, mas que posso estar trazendo e falando com vocês. E aí fique então para a semana que vem mais lives, mais conversas. Vou tentar vir também essa semana mais algum dia. Tem que ver como que vai estar minha agenda direitinho para poder a gente conversar, compartilhar, trocar e aprender mais. E se vocês gostaram dessa live, compartilhem ela também, né, para poder mais pessoas assistirem. E vamos deixar, se quiser deixar mais alguma dúvida, deixa as dúvidas nos comentários para que eu possa também ir respondendo e sabendo que tem essas dúvidas, possa trazer mais informações para vocês, tá bom? Acho que é isso então. Sempre muito grata, mahalo de coração. Uma ótima noite, descanso, um ótimo descanso e aloha. Um beijo grande para vocês.